Shalom, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com vocês, aonde quer que vocês estejam. Bem, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, eu estou aqui me colocando em público para dividir com vocês algumas coisas que Deus tem me revelado nesses últimos anos, que Deus tem revelado para a igreja nesses últimos anos, e eu gostaria de compartilhar com vocês essas experiências que eu tenho tido, essas experimentações que eu tenho vivido com Deus, que eu acredito que não pode ficar só comigo. Isso eu tenho que passar adiante e tenho que dizer para vocês o que tem acontecido, o que Deus tem revelado para o povo como igreja, o que Deus tem falado para a igreja como corpo, e acredito que vocês vão se identificar e se testificarem com aquilo que nós estamos aprendendo com Deus e aquilo que nós estamos procurando ensinar para aqueles que nos procuram. Muito bem, hoje eu quero falar de relacionamento. Eu quero falar do relacionamento de Deus para com o homem. Porém, para que nós entendamos o relacionamento que Deus tem para com o homem, nós precisamos voltar um pouquinho lá na criação, lá no jardim, onde Deus cria o homem e cria a mulher para um propósito específico. Para um propósito onde já estava predeterminado aquilo que era a função do homem fazer em relação a Deus. Ou seja, se relacionar com Deus e Deus se relacionar com o homem. Esse era o propósito da criação do homem, não há outro. Não há outra coisa, que possa explicar a criação de um ser tão único, de um ser tão espetacular como é o homem, como é o ser humano. Ou seja, em toda a criação, desde os animais menores, dos animais de outras espécies, aqueles que não são mamíferos, aqueles que são invertebrados ou aqueles que são vertebrados, não há nada como o ser humano, nada, nem perto disso. Alguns cientistas dizem que o chimpanzé, que é a classe de símios, a classe de macacos, que são mais parecidas com o homem, tem um DNA muito próximo do nosso, cerca de 95% parecido com o nosso, cerca de 5% de diferença. 5% de diferença fez toda a diferença. 5% de diferença fez o homem raciocinar, o homem pensar abstratamente como filosofia, o homem pensar biologicamente como medicina, como estudo das espécies, fez o homem pensar exatamente com as matemáticas e os cálculos, ou seja, não há nada em nosso planeta que se compare à espécie humana. Então foi uma criação especial e Deus nos criou. Por que Deus nos criou assim? Porque Ele nos criou a sua imagem e a sua semelhança. E nos criou para que nós possamos nos relacionar com Ele de uma forma direta, de uma forma livre e de uma forma abrangente e total, dentro de toda a sua plenitude. Muito bem. Eu provo para você, se você me pergunta, mas Deus basta-se a si mesmo. Deus, Ele é onipotente, Deus é o todo, Deus é aquilo que nós não imaginamos. Para que Deus precisa se relacionar com alguém? Por que Deus precisa? Que lacuna é essa que existe em Deus, que Ele precisa de um ser como o homem para se relacionar com Ele? Não, Deus não precisa de ninguém para se relacionar com Ele. Deus gosta de se relacionar. Deus ama se relacionar. Deus se chama de amor por muitas passagens bíblicas. Cristo é a manifestação do amor de Deus. Deus ama se relacionar. Ou seja, Deus gosta, Deus tem prazer em se relacionar e se relacionar principalmente com o homem, que foi uma criação tão especial. Muito bem, Deus, para que nós possamos provar que Deus ama os relacionamentos, Deus se relaciona com seres, Deus se relaciona com o seu meio muito antes da nossa criação, muito antes do princípio. Ou seja, Deus ele se relaciona com Ele mesmo através do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus se divide em 3 pessoas com uma só essência para que Ele possa se relacionar com Ele mesmo. Deus se relaciona com toda a criação celestial.
Deus se relaciona com todos os anjos, com todas as castas angelicais. Aquelas que não foram subvertidas, aquelas que não foram convencidas por Lúcifer. Mas ele se relaciona com todas as que ficaram. Então Deus é um Deus de relacionamento. E para isso ele criou o homem. E começou a se relacionar com o homem sem nenhuma condição. Lá ele se relacionava com o homem, lá ele descia para conversar com o homem, lá ele trocava informações com o homem, lá ele tinha amizade com o homem, com a sua própria criação. Até que o homem pecou. Quando o homem pecou, essa relação de amizade, essa relação próxima, ela foi rompida. Ela foi subitamente estressada. Ela foi subitamente quebrada. Aonde Deus, que era amigo do homem, que pela graça dele se relacionava com o homem, se tornou inimigo do homem. E aí começa toda uma saga de restauração dessa condição antiga. E é aí que nós começamos a ver o relacionamento de Deus com o homem. Muito bem, aí as coisas vão acontecendo, o homem vai se multiplicando, vem o dilúvio, acaba com toda a maldade, sobra a família de Noé, e Noé começa a repovoar toda a terra novamente, e a terra começa a se ficar numerosa, até que Deus se manifesta ao homem novamente, através de um homem chamado Abraão. Muito bem, Abraão, depois do dilúvio, depois de Noé, foi o primeiro ser humano ao qual Deus se revelou, ao qual Deus se mostrou como Deus, como divindade, como Deus único e poderoso. Só que naquela época, Abraão não tinha uma referência teológica, não tinha uma referência de Deus. Só que quando Deus se manifestou a Abraão, Abraão creu. Abraão acreditou naquilo que Deus tinha proposto a ele, naquilo que Deus tinha falado para ele. E porque Abraão creu, aquilo foi imputado na vida dele como justiça. Ou seja, Abraão não era mais inimigo de Deus, mas sim amigo de Deus por graça, por favor imerecido e por acreditar apenas. E Abraão creu, e isso lhe foi imputado como justiça. O que significa a palavra imputado? É só você entender o que significa a palavra contrária, amputado. Ou seja, amputar, tirar, arrancar, decepar permanentemente. Imputado, aquilo que é colocado, aquilo que é encaixado, aquilo que é grudado permanentemente. São as palavras antagônicas. Muito bem. A justiça foi imputado a Abraão apenas porque ele creu. E Deus disse a Abraão, Abraão, de ti farei uma nação. Não, a nação de Israel não existia. O primeiro homem da nação de Israel foi Abraão. Abraão, de ti farei uma nação que através dela todos os povos da terra serão abençoados. E assim Deus se relacionou com Abraão através da graça. Só existia Abraão no planeta que conhecia Deus. Não existia outra forma de Deus se relacionar com ele se não fosse pela graça. Se não fosse Deus tirando aquela inimizade que ele tinha do homem e traga o seu amor através da graça. Aí, Abraão se tornou amigo de Deus. Mas apenas Abraão. O nosso pai da fé. Apenas ele. Abraão foi com a sua saga, caminhou por toda a terra prometida, marcando e entendendo qual era o lugar que aquela nação ocuparia, que ainda não existia, que era a nação que se relacionaria com Deus. Abraão marcou toda a terra para uma nação que não existia. E a história foi continuando, a história foi passando. Estou falando tudo isso para eu chegar no relacionamento, nos tipos de relacionamento que Deus tem com o homem. E foi-se Abraão,
Abraão teve Isaac, Isaac teve a Jacó, e a Jacó teve os seus 12 filhos, que daquelas 12 tribos, que são os 12 filhos de Jacó, que eram os 12 filhos de Israel, depois da mudança do nome de Jacó para Israel, que dariam origem, ou que iniciariam o povo de Israel, que era o povo que Deus tinha escolhido, o povo que o próprio Deus formou a partir de Abraão, para que ele pudesse dar continuidade e pudesse florescer como nação, porque não eram ainda. Muito bem. E aí, José vai para o Egito, e 70 pessoas vão até o Egito. 70 pessoas são tragas para o Egito da família de José. Dessas 70 pessoas, Deus tinha que formar uma nação. Mas como que 70 pessoas, sem uma cultura própria, sem uma língua própria, sem uma religião própria, sem uma sociedade própria, poderiam ter uma ideia de nação? Foram para o Egito. Deus conspirou para que eles fossem para o Egito. Muito bem. Chegando no Egito, eles passaram 430 anos lá. Desses 430, boa parte deles foram de gozo, foram de alegrias, foram de vida boa, porque eles estavam na melhor terra que o Egito tinha. Eles eram descendentes de um dos maiores homens que o Egito tinha produzido, que era José, vizir de Faraó. E eles tinham todas as condições para criar os seus rebanhos, para plantar a sua comida e para florescer no Egito. E assim aconteceu. Até que um faraó que não conhecia José, e é engraçado porque se José foi tão famoso, como que pode ter vindo um faraó que não conhecia José? Como que pode ter aparecido um faraó que não conhecia? Claro que a história do Egito estava escrita. Estava lá o nome de José. Como esse faraó não conhecia José? Mas isso é uma outra história. Eu conto isso para vocês um outro dia, numa outra live que nós fomos fazendo. Mas ali o povo de Israel cresceu, o povo de Israel floresceu. Deus se manifestou através de Moisés para aquele povo, através das 12 pragas, para mostrar que ele era Deus, porque até então eles não conheciam a Deus. Até então Deus era desconhecido para eles. Eles ouviam falar de um Deus de Abraão lá atrás, mas eles não tinham nenhum relacionamento. O único relacionamento religioso que esse povo tinha era com os deuses do Egito. E Deus precisava mostrar para esse povo que os deuses do Egito não eram deuses fortes o suficiente para enfrentar o Deus Todo-Poderoso. E aí veio as 10 pragas, e aí cada praga enfrentou um deus que o Egito tinha, e aí o povo de Israel foi vendo que os deuses do Egito foram caindo um a um perante o Deus de Israel, perante o grande Eu Sou, e aí foram caindo, e o povo começou a se atinar de que a coisa ia acontecer através do Deus único. E eles começaram a entender isso. Deus tira o povo do Egito através da morte dos primogênitos, tal, toda aquela história que todos vocês conhecem, a Páscoa judaica, enfim. Deus tira o povo de lá com mão forte, o povo já acreditando que existia um Deus, acreditando que um Deus todo-poderoso os conduzia para fora do Egito. E aí Deus inicia um novo relacionamento com o seu povo. Um novo relacionamento com a humanidade através do povo de Israel. O povo viaja mais ou menos uns 3 meses no deserto e para embaixo do Monte Sinai. No Monte Sinai, Deus começa a preparar o povo como nação. Como que um punhado de gente, um punhadão de gente, um punhado grande de gente, mais de 5 milhões de pessoas. A Bíblia diz que 2 milhões de almas saíram de lá, sendo que esses 2 milhões eram homens. Não se contaram crianças e não se contaram as mulheres. Se a gente for juntar criança e mulher, nós podemos ter aí uma base entre 4 e 6 milhões de pessoas que saíram de lá. Saíram riquíssimos. Porque Deus não é um Deus que faz as coisas incompletas. Deus pagou o ordenado de 430 anos que essas pessoas, que o Egito devia para essas pessoas em apenas um dia. Essas pessoas saíram do Egito com um ordenado de com um salário de 430 anos de escravidão, que não foram pagos a eles, e foram pagos em apenas um dia. Então todo o ouro, toda a prata, toda a riqueza, todo o tecido do Egito veio com o povo em pagamento ao trabalho escravo que eles tinham, em um dia. Esse é o nosso Deus.
Continuando a saga dos relacionamentos, nós estamos aqui para falar do relacionamento de Deus com o homem. Continuando esta saga, o povo foi lá e aportou nos pés do Monte Sinai. E ali tudo muda. E ali há, né, uma presença maciça de Deus e há ordenanças maciças de Deus para fazer aquele povo virar uma nação. Aquele povo teria que ter uma organização social, aquele povo teria que ter uma língua única, aquele povo teria que adorar o mesmo Deus, ou seja, ter a mesma religião, aquele povo teria que seguir o líder que Deus colocasse na frente deles, que no caso era o líder supremo Moisés, para que eles fossem conduzidos à terra que Deus tinha prometido para ele, para que eles ocupassem e se tornassem realmente uma nação. Mas como que um povo que nunca tinha sido nação pode entrar numa terra sem nenhuma estrutura de nação? O povo cresceu no Egito como uma etnia, mas não como uma nação. Deus precisava formar a cabeça dessa nação. Deus precisava formar as bases dessa nação. Muito bem, como Deus queria formar as bases dessa nação? Ele passava para Moisés e Moisés passava para o povo. Até que, em um determinado momento, o povo diz a Moisés: vai lá, fala para Deus que tudo que ele mandar a gente vai fazer. Aí tudo muda. Aí a graça que Deus estava usando com esse povo durante toda a saída do Egito, durante essa pequena peregrinação de 3 meses no deserto, aí acaba. Deus se ira. Deus fala: como que esse povo acha que tem padrão para fazer tudo o que eu mandar? Não era melhor viver pela minha misericórdia e pela minha graça? Não. O povo diz: vá, Moisés, e diga a Deus que tudo o que ele pedir, nós faremos. Aí Deus muda o tom. Aí Deus muda a forma de olhar para esse povo. Deus fala assim: Moisés, sobe para o monte que eu vou escrever em pedras as leis, os mandamentos que esse povo precisa obedecer. Moisés vai lá, pega os mandamentos a primeira vez, chega lá, tá o bezerro de ouro, ó, nem chegou os mandamentos, eles estavam desobedecendo. Para você ter uma ideia de como era o povo. Deus, ele desce lá com os mandamentos, quando ele olha aquilo, ele rebenta todo aquele negócio, mata 3.000 pessoas como castigo, né? Deus se ira, Moisés se ira com o povo, Deus o amansa, ele volta para o Monte Sinai e volta com as novas tábuas da lei. Muito bem, chegamos onde eu queria. A primeira forma de relacionamento do homem com Deus, do Sinai para frente, era legalista, era a lei, era meritocrata. Eu obedecia, eu merecia. Eu desobedecia, eu não merecia. Então, para você ter uma ideia, Deus precisou escrever uma lei para aquele povo que não sabia o que era uma nação, como parecia aquele que estava falando com crianças. Ou seja, muitos de vocês têm filhos, como que você fala para o teu filho? Não bate no coleguinha, não chuta a bola dentro de casa, não faça isso, não faça aquilo, não pegue o que não é seu, não brigue com a professora, obedeça os mais velhos. Nós, quando nossos filhos nascem e eles começam a crescer, nós damos uma cartilha: não faça isso, não faça aquilo, não faça aquilo outro. Como que é os 10 mandamentos? Como que os 10 mandamentos escreviam? Não matarás. Não é matarás. Começava da seguinte forma: adorarás ao teu Deus sobre todas as outras coisas. E depois começa: não matarás, não roubarás, não cobiçarás a mulher do próximo, não levantarás falso testemunho, não, 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 não e não. Falando com um monte de criancinha na fé. Então, esse não, não, não era para que o povo soubesse o que eles poderiam e o que eles não poderiam fazer. Junto a isso, né, existia um relacionamento teológico, um relacionamento com Deus, onde Deus determinava: está aqui o meu padrão de justiça, o meu padrão é esse aqui, esta lei. E a palavra de Deus diz lá em João, se não me engano, que todos pecaram. Ninguém cumpriu a lei. Ninguém, a não ser Cristo. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Aquele que diz que não peca é mentiroso. Então, só de dizer que não peca já é mentiroso. E já pecou. Então, ninguém
conseguiu cumprir a lei. Então a lei foi o primeiro documento, foi o primeiro estatuto ou o primeiro testamento que Deus promulgou à humanidade como relacionamento. Olha, meu relacionamento com vocês é o seguinte: vocês obedecem aquilo que eu mandei e eu abençoarei a vida de vocês. Ou seja, dependia única e exclusivamente daquilo que o homem fazia. O homem obedecia, o homem recebia. O homem desobedecia, o homem era castigado. Tanto que algumas leis eram castigadas com a morte. Tanto que as mulheres adúlteras, o adultério era castigado com a morte, com apedrejamento. Trabalhar de sábado era castigado com apedrejamento, enfim. Todas essas coisas. Então esse era um relacionamento com Deus. O relacionamento: faça, homem, que eu, Deus, te dou. Dependia única e exclusivamente do homem. Bom, se dependia única e exclusivamente do homem, ela era imperfeita. A lei era perfeita, traduzia completamente os padrões de Deus, porém, o homem não conseguia alcançar o padrão que era exigido da lei. Então a lei era chamado do testamento da morte. Era chamada de lei da morte, porque ela trazia a morte por desobediência. E o homem desobedecia. No Éden desobedeciam, eles viviam pela graça, imagina, debaixo de uma lei. E uma lei, ela é feita para ser descumprida, porque senão ela não precisaria ser feita. A lei é feita para que ela possa ser transgredida, porque ninguém consegue cumpri-la. A lei de Deus, nós estamos falando. Os padrões de Deus, nós estamos falando. Ela nunca poderia ser cumprida. Tanto que nenhum homem cumpriu a lei. E aí entre os sacrifícios, para que você pudesse expiar os seus pecados, ou seja, para que você pudesse passar um período livre dos pecados, um período inocente até você pecar de novo. Como que isso acontecia? Aconteciam vários sacrifícios para que isso acontecia. Isso acontecia para um perdão de pecado, teria que haver um derramamento de sangue. Então isso acontecia com frequência. Geralmente todos os anos aconteciam isso na vida das pessoas. Elas levavam lá um cordeiro perfeito, entregavam para o sacerdote. O sacerdote examinava esse cordeiro, olhava para o cordeiro. Olha só, ele olhava para o cordeiro, não olhava para o pecador. Ele olhava para o cordeiro, examinava o cordeiro, olhava se esse cordeiro era totalmente perfeito. Olhando para o cordeiro, não estava nem aí para o pecador, mas olhava perfeito. Ó, o cordeiro valeu, o cordeiro vale. Agora você, pecador, que eu não estou nem olhando para tua cara, bota a mão em cima da cabecinha desse cordeiro, que aí começa a cerimônia de passagem, começa a cerimônia de transferência. Ou seja, a minha culpa cai sobre a inocência do cordeiro, e a inocência e perfeição do cordeiro vem sobre mim. E aí ele é degolado, e o sangue derramado. Aí esse sangue era aspergido no altar, aspergido sobre a arca da aliança, aspergido no pecador, e o pecador ia embora limpo naquele momento, até pecar de novo. Pecou de novo, tinha que fazer tudo de novo. E geralmente eles acumulavam o pecado de um ano para poder não gastar muito dinheiro com o cordeiro. Pão duro, judeu, você quer o quê? Judeu, bicho cordeiro. Um dos bichos mais, uma das raças mais pão dura que existe. Então eles acumulavam ali um ano todo para poder expiar os seus pecados. Então esse era o relacionamento do homem com Deus. A lei, toda lei, aí vamos refletir juntos, vamos falar um pouco juntos. Toda lei, ela existe para punir. Ela não existe para melhorar a vida de ninguém. Toda lei, ela existe para ser cumprida. Toda lei, ela existe para mostrar para o homem que ele é criminoso. Ela não existe para mostrar para o homem que ele é bonzinho. Ela não existe para mostrar para o homem que ele é justo. Ela não existe para mostrar para o homem que ele é maravilhosamente santo. Não, porque a obediência de uma lei é a obrigação. Ok? A transgressão de uma lei é a punição. Então não há méritos em você obedecer uma lei, principalmente a lei de Deus. Vamos trazer isso para a lei secular, para a nossa lei criminal, para a nossa lei jurídica, para a nossa lei civil. Vamos trazer. A lei está ali para você transgredir.
Se você não fazer nada errado, nada, absolutamente, se você não for corrupto, se você não der cheque sem fundo, se você não roubar as pessoas, se você não assassinar, é tua obrigação como cidadão. Você é um cidadão correto nas suas obrigações. Mas se você transgride alguma das leis, você é um criminoso e tem que pagar pelo crime que cometeu. Muito bem. Pagando pelo crime que cometeu, vai ter um julgamento, o juiz vai lá, vai ter um advogado de defesa, um advogado de acusação, os dois vão se degladiarem, o juiz vai tomar a decisão e vai dar a pena que você merece. Sempre há uma pena com um crime que você merece, e a partir daí você vai cumprir essa pena. Cumprida essa pena, consumada essa pena, você é livre para seguir a tua vida até você cometer um novo crime. Muitos aprendem, muitos não aprendem, mas enfim. É para isso que a lei serve. Imagina só. Vamos dar uma ilustrada no negócio. Vamos supor, você está passando num corredor que tem várias portas fechadas. 20 portas fechadas, você está passando nesse corredor. 10 portas de cada lado. Então, quando você passa, tem uma porta aqui, e você está passando pelo corredor. Uma das portas está escrito assim: não entre. Proibido a entrada. Se entrar, coisas ruins acontecerão. Você passou por ela. Qual porta você vai ter vontade de abrir? A que não tem nenhum cartaz? Ou aquela que tem cartaz? Aquela que é proibida. Então, tudo que é proibido, tudo que não pode, tudo que é estabelecido um limite, o homem tem a tendência de transgredir. Por isso que Deus deu a lei, para mostrar para o homem que ele não tinha competência, que não está no seu DNA a obediência, que não está no seu DNA a não transgressão. Com padrão altíssimo, mas Deus pôs um espelho na frente do homem, falou: olha para você mesmo, a lei mostra quem você é. Você é um pecador e você não consegue cumprir. A Bíblia diz: nenhum homem cumpriu a lei na íntegra. Nenhum homem, a não ser Cristo. Nenhum homem. Então a lei veio para mostrar que nós, seres humanos, homens racionais, homens que se acham bons, impolutos, homens que se acham, que se colocam num terno, numa gravata, uma Bíblia desse tamanho embaixo do braço e acha que é mais santo que o outro. Pecador. Pecador até os ossos. Pecador porque ele não consegue cumprir a lei, ele não consegue cumprir o padrão que Deus colocou para nós. Ele não consegue cumprir aquilo que Deus determinou como padrão. Ele não consegue cumprir. Este é um relacionamento que Deus tinha com o povo. Até que tudo já preparado, até que aparece Jesus Cristo. A maior intervenção de Deus na humanidade. Deus intervém na humanidade. Deus, ele é ativo na história da humanidade. Porém, Jesus foi a maior ação de Deus para a humanidade. O que acontece? O próprio Deus diz: o homem nunca vai chegar naquilo que eu espero que ele chegue através da lei. A lei, ela é falha. A lei, ela é falha, apesar de ser perfeita. Por que falha? Porque é impossível de cumprir. Ministério da morte. Impossível de se cumprir. Muito bem. Qual é o plano de Deus? O plano de Deus é criar um novo e perfeito e definitivo e transcendental relacionamento com o homem. Jesus Cristo vem, nasce de uma mulher virgem, ou seja, ele tinha o DNA dele era parte humano, porque ele nasceu de uma mulher, mas parte divino, porque ele foi gerado pelo Espírito de Deus. Muito bem. A partir daí nasce uma criança especial, uma criança que foi crescendo, que fugiu para lá, que voltou para cá, que atingiu a sua maturidade com 30 anos e entendeu o seu propósito, e ali ele se fez o Messias.
Ali ele se revelou Messias, foi batizado por João Batista, foi tentado no deserto, confrontou os mestres da lei, perdoou os pecadores. Uma das passagens mais lindas de Cristo como não condenador, como um Deus perdoador, como um Deus de graça, é a passagem da mulher adúltera. Ali, o pessoal trouxe para Jesus escrevia no chão. Vai saber o que ele escrevia naquela hora. Trouxeram os mestres da lei, os estudiosos da lei, trouxeram para Cristo uma mulher, mas não é uma mulher que eles pensaram que tinha adulterado. Não era uma mulher que eles entendiam que estava traindo. Não, pegaram a mulher no flagrante, trouxeram a mulher enrolada em panos. Ela estava nua, enrolada em panos, e trouxeram até Cristo. E apresentaram para Cristo. Cristo muito ligeiro, Cristo muito safo, continua escrevendo. E aí os mestres falaram assim: ô mestre, Rabi, essa mulher foi pega em adultério. A lei de Moisés manda apedrejá-la. O que o senhor diz sobre isso? Eu, se fosse Jesus, diria o seguinte: tadinha, uma mulher, deve ter filhos, deve ter crianças que dependem dela. Tadinha, meu Deus, ela pecou, mas vamos ter misericórdia dela. Por isso, tal. Até eles poderiam largar as pedras, Jesus falando assim. Só que se Jesus falasse dessa forma e eles largassem as pedras, eles poderiam depois, um dia depois, 2 dias depois, uma semana depois, falar assim: nossa, aquele dia da mulher adúltera eu estava tão santo, eu estava tão bondoso, eu estava tão aos pés de Deus e tão cumpridor da lei que eu fui misericordioso e não apedrejei aquela mulher. Ele vai dizer que a justiça é dele, justiça própria, justiça dele. Mas Deus sabia o que ele tinha que fazer na terra. Ele sabia qual era o seu propósito. E Jesus disse o que para o homem? Aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Mulher, onde estão os teus acusadores? Foram embora, Senhor. O que Jesus fala? Mulher, tampouco eu te acusarei. Vá e não peques mais. Mas você pode dizer para mim: ele mandou ela não pecar mais. Ele mandou que ela não pecasse mais. É verdade. Ele mandou que ela não pecasse mais. Sabe por quê? Porque ele estava lá. E se ela pecasse de novo, ela oraria para a face de Cristo, e Cristo falou assim: não te condeno. Ela pecaria de novo, olharia para a face de Cristo e diria: eu não te condeno. Por isso que quando Cristo foi, voltou o Espírito Santo, desceu o Espírito Santo, porque nós não tínhamos mais a face de Cristo para olhar e dizer: Senhor, eu pequei. E Jesus falar para mim e para você: tampouco eu te condeno. Aí Deus nos traz o Consolador para nos lembrar a todo momento: tampouco eu te condeno, tampouco eu te condeno, tampouco eu te condeno, tampouco eu te condeno. O nome disso chama-se graça. Graça, favor imerecido. Esse é o significado da graça. Favor imerecido. Jesus é crucificado. Todos os pecados da humanidade vêm sobre ele. Todos os pecados. Quando eu digo todos, a Bíblia diz todos. Quando eu digo todos, a Bíblia diz todos. Todos os pecados. Há alguns pastores, algumas pessoas, alguns teólogos que dizem que não. Não, todos não. Não são todos. Na cruz, os pecados são perdoados até o dia que você aceita Jesus. Aceitou Jesus hoje, dali para trás tudo é perdoado. Mas dali para frente é com você, meu querido. Dali para frente você tem que cumprir a lei. Dali para frente você tem que estar reto aos olhos de Deus. Olha, a palavra de Deus é muito clara. Quando ela diz todo o pecado do homem, ela diz todo. Quando Deus morreu ali naquela cruz, ele estava perdoando pecados de crianças que nasceriam em 1950, de crianças que nasceriam em 1960, de crianças que nasceriam em 1970, 80, 90, 2010, 2020, 2030, 2040, 5010, se ele não tiver voltado até lá. Todos. Deus tem um tempo dele. Ele não tem um tempo determinado, ele não é preso a uma cronologia, ao tempo cronos que nós somos presos. Ele não é preso, mas ele vive num tempo kairos, onde passado, presente e futuro, para ele,
é todo a mesma coisa. Ele visita tudo. O tempo dele é o tempo dele. 1000 anos é como um dia e um dia é como 1000 anos. Dito isso, a graça é estabelecida no dia da crucificação, no dia da morte de Cristo. E a graça, ela é aceita por Deus, esse sacrifício é aceito por Deus no dia da ressurreição. Ou seja, quando Jesus ressuscita dentre os mortos, quando Jesus ressuscita num corpo humano, Jesus não ressuscitou em espírito, Jesus ressuscitou como um homem, num corpo diferente, imortal e glorificado, mas com carne e osso, coração, rim, fígado, tudo batendo. É assim que Deus ressuscitou. O dia que Deus ressuscita, no terceiro dia de sua morte, ele ressuscita lá para as 10 da manhã, ele já não está mais no túmulo, ele já está vivo. Então ele morreu. Na sexta, às 3 e pouco da tarde, e ressuscitou no domingo às 10 horas da manhã. Isso é que a Bíblia nos conta mais ou menos. A partir desse momento, ali, Deus manda o recibo, chancela e carimba a graça, o Novo Testamento, a nova aliança, o novo relacionamento de Deus com o homem. Esse novo relacionamento de Deus com o homem tira a velha aliança do foco, nós não vivemos mais por ela, nós não vivemos mais pela lei mosaica, nós não temos mais esse fardo sobre nós, daqueles que aceitam Cristo, daqueles que buscam a Jesus, daqueles que entendem o que Cristo veio fazer na terra. Nós nos afastamos desse fardo e vivemos debaixo da nova aliança, que é o Evangelho da graça, as boas notícias da graça, as boas notícias dos favores de Deus que nós, seres humanos, não merecemos em hipótese nenhuma. Você pode dizer, eu sou tão ruim, eu não mereço nada. Não, você é ruim sim, você não merece nada de Cristo não, mas Ele te amou. Ele amou você primeiro, para que depois você o amasse. E essa justiça de Deus, através de Jesus Cristo, é imputada na tua vida do mesmo jeito que foi imputada na vida de Abraão, apenas porque você crê. O motor para que tudo isso aconteça na sua vida, que você mude de relacionamento com Deus, é através da fé. A Bíblia diz lá em Romanos que o justo viverá pela fé. Fé em quê? Fé em Cristo. Quem que é o justo? O justo é aquele que foi justificado. O justo é aquele que teve os seus pecados, as suas dívidas completamente pagas. As do passado, as do presente e as do futuro, completamente pagas. Os teus pecados que você vai cometer daqui a 5, 6, 7, 8 horas, ou daqui a 5, 6, 7, 8 meses ou anos, já estão perdoados. Parece loucura. Parece que isso é uma apologia ao pecado. Mas vamos voltar na mulher adúltera. Vamos voltar na graça de Cristo. Vamos voltar naquele momento em que Cristo despreende a sua graça sobre aquela mulher, o seu perdão sobre aquela mulher. Se você fosse aquela mulher, fosse pega num flagrante crime, um crime flagrante, que não tinha escapatória, você iria morrer. A lei dizia isso. E um mestre da lei, um rabi, um homem mandado por Deus, diz, tampouco eu te condeno. Vai, não peques mais. Tu acha que aquela mulher voltou para a cama daquele homem? Tu acha que aquela mulher voltou a pecar naquele momento? Gente, por incrível que pareça, por mais louco que possa parecer, isso é uma revelação de Deus na tua vida. Por mais doido que esse negócio possa parecer, quanto mais você diz à pessoa que ela está pecando, quanto mais você acusa o pecado, e quanto mais você mostra que está escrito que aquilo não pode fazer, mais ela faz. Mas agora, quando você é perdoado, quando Deus derrama o teu amor sobre você, gente, você foi uma tranqueira. Você foi tranqueira a tua vida inteira. Você foi tranqueira, você roubou pessoas, você passou pessoas para trás, você machucou pessoas, você machucou mulheres, você foi pedófilo, você foi tudo isso. A partir do momento que essa carga de pecado, você sabe que ela é perdoada, você sabe que ela é toda esquecida por Deus, você vai pecar de novo, você vai ter com todo esse perdão, você acha que você vai conseguir pecar de novo? Não vai conseguir.
A liberdade da lei e a graça traz o perdão e traz a liberdade de não pecar. Você não mais está preso ao pecado, mas você está livre para voar. Agora, outro exemplo da graça. O jovem rico. O jovem rico representa a lei. E Zaqueu representa a graça. Vamos falar do jovem rico que representa a lei. Ele chega a Jesus e fala: Senhor, eu tenho guardado as leis de Moisés. Eu faço tudo, justiça própria, justiça dele mesmo. Eu tenho feito tudo o que a lei manda. Como faço para te seguir? Eu sou um bom homem. Eu respeito a lei de Moisés. Eu sou um homem íntegro. Como eu faço para te seguir? Jesus fala, testando, conhecendo o coração legalista daquela pessoa, fala assim: garoto, vai para tua casa, põe à venda tudo que você tem, tudo, faz um bom dinheiro, vai ali para aqueles mendigos, distribui tudo que você acusou e vem atrás de mim, que aí você vai conhecer quem sou eu. O que o rapaz faz? Entristece, olha para Jesus, vira as costas e vai embora. Zaqueu, cobrador de impostos, publicano sem vergonha, pilantra, roubava o povo, cobrava impostos do povo, tirava um pedação para ele e dava o resto para Roma. Extorquia o povo, corrupto, sem vergonha. E Zaqueu, inclusive, não era nem cobrador de impostos, ele era chefe da corja. Ele era chefe de Mateus. Ele era chefe dos sem vergonha, dos pilantras, dos corruptos. Merecia a forca, merecia a cruz um cara desse. Prestar para nada. Ele vai lá, Jesus passa ali naquela região só para ver ele. Porque ele estava lá e Jesus estava em cima da árvore e Jesus foi lá e catou ele. Não valia nada. Valia nada. Não valia nada. Jesus falou: se desce daí que eu vou jantar na tua casa hoje. Aí ele foi lá. Sentou lá, jantou com Zaqueu, pregou para Zaqueu, mostrou todo o seu amor, perdoou Zaqueu, tratou Zaqueu como uma pessoa amada. Sabe o que Zaqueu fez? Sem nada, sem pedir nada, sem Jesus não pedir nada para ele. Zaqueu falou assim: Senhor, eu tenho sacaneado muita gente. Eu vou pegar tudo que eu tenho, e vou dar metade para os pobres. E vou devolver tudo que eu fiz de errado. Tudo que eu peguei a mais eu vou devolver. E se alguém chegar aqui para mim e falar que eu roubei, eu vou dar 4 vezes mais. Sabe o que Jesus diz? Nessa casa hoje entrou salvação. Sabe por quê? Porque onde abundou o pecado, que era o caso de Zaqueu, super abundou a graça, o perdão, o amor. Esse é um novo relacionamento que Deus tem para você, meu querido e minha querida. Esse é um novo relacionamento que Deus está oferecendo a vocês. O relacionamento do Evangelho da Graça. Aonde você não precisa fazer nada. Nada. Aonde você não precisa jejuar 3 vezes por dia. Aonde você não precisa ler a Bíblia até o olho cair da cara. Até onde você não precisa ser caridoso até você ficar sem tostão no bolso. Onde você não precisa se fazer de bom para os outros, mesmo sendo ruim. Não precisa. É só você admitir que você é ruim mesmo. É só você admitir que você não vale nada. É só você admitir que a tua essência é adâmica, é transgressora. É só você admitir isso e aceitar Jesus como teu único, suficiente Salvador. Sabe o que vai acontecer nesse momento? Instantaneamente. Sabe o que vai acontecer? O teu espírito será renovado, o teu espírito será trocado, vai sair um espírito humano e entrar um espírito divino na tua vida. O Espírito Santo vai vir morar dentro de você. E aquelas leis que eles eram obrigados a estudar e a cumprir, vai ser marcadas pelo Espírito Santo no teu coração. Ninguém vai precisar te dizer. O Espírito que está dentro de você vai te dizer: isto é certo, isto está errado, isso é lícito, isso não é lícito. Segue por esse caminho, segue por aquele. E você vai seguir pelo caminho que o Espírito Santo te colocar, pelos desígnios que Deus te colocar, pelas veredas que Deus mandar você andar, com liberdade, sem o peso da lei e sem a culpa do pecado. Sabe por quê?
A partir do momento que você entende que todos os seus pecados estão perdoados, a partir do momento que você entende que não há mais lei sobre você, a partir que você entende que o que há sobre você e o que você precisa manifestar é a fé em Jesus Cristo, para que Jesus Cristo perdoe os seus pecados e você ande nele. A partir do momento que isso acontece, você está livre de tudo. Porque o inimigo das suas almas, o demônio, o Lúcifer, o capeta, ou coisa ruim, ele trabalha na tua vida simplesmente com a culpa, com a lei. Ele é legalista, ele usa a lei para te afrontar. A partir do momento que você não está mais debaixo dessa lei, a partir do momento que você se livrou dessa lei e entrou debaixo da graça de Cristo, que poder que o Satanás vai ter na tua vida? Se ele usa a lei para te intimidar. E ele bota, sabe o que na tua vida? A única coisa que ele pode botar é o medo da lei, é o medo da transgressão e é a opressão do crime. É só isso que ele consegue colocar na tua vida. A partir do momento que você entende que você não é mais criminoso, que Jesus Cristo pagou a sua dívida. Vou dar outro exemplo. Jesus Cristo fez o seguinte por você. Você matou 17 pessoas, serial killer, da pior espécie, ainda comeu a carne desses caras, canibal, e ainda violentou essas pessoas. Esse é você. Esse é você. Jesus Cristo veio e pagou, tirou a cadeia, ou tirou a pena de morte que você deveria tirar, ele tirou no seu lugar e te deu uma carta de livre, de indulgência, de livre passe, de tetelestai, ou seja, está consumado o teu crime. Você não tem crime nenhum, eu já paguei por você esse crime. E a Bíblia diz também que aqueles que aceitam Cristo e que entendem que teve todas as suas transgressões perdoadas por ele, essas pessoas automaticamente entendem a graça e começam a viver debaixo dela. Essa é a nova relação que Deus tem com o homem. Deus olha para você, ouve a tua voz, mas quando ele olha para você, ele vê o rosto de Cristo. Quando ele olha para você, ele vê o que Cristo fez, não o que você fez. Quando ele olha para você, ele vê a dívida que Cristo pagou e não a dívida que você devia. A palavra diz que aqueles que estão em Cristo são mais do que vencedores. Vocês já pararam para poder analisar essa passagem? Mais que vencedores? Quem é mais que vencedor? Quem pode ser uma pessoa mais que um vencedor? Eu meditei muito sobre isso, orei muito sobre isso e Deus me deu uma revelação sobre isso que eu queria compartilhar com vocês também. O cara que é mais que vencedor, que são aqueles que estão em Cristo, aqueles que aceitaram Jesus, que têm um novo espírito e que estão debaixo da graça e não da culpa, estão debaixo da liberdade e não da condenação. Os mais que vencedores é como se fosse um lutador de boxe ou um lutador de MMA. Um pô MMA, que é um negócio mais sangrento, um negócio mais barra pesada. É o seguinte, um lutador de MMA. O lutador de MMA vai lá no ringue, luta 3 assaltos, ferozmente, é espancado até o sangue dele espirra, ele apanha, ele bate, ele apanha, ele bate, ele apanha, ele bate, ele se machuca, ele se quebra, o nariz dele entorta, os dentes dele caem, ele se arrebenta e ganha a luta. Conseguiu sobrepor o seu algoz. Ele ganha a luta. Vai lá, cinturão de ouro, 5 milhões de dólares na conta. Esse é o vencedor. Esse é o vencedor. Venceu. Premiou o cara. Cinturão no peso médio mundial. Milhões na conta dele. Esse cara é o vencedor. Agora, para você ser mais que vencedor, sabe o que você tem que fazer? Casar com esse cara. Sabe por quê? Porque ele vai subir no ringue, vai se arrebentar, vai ganhar o cinturão e vai ganhar os milhões. Ele vai chegar na casa dele, vai pegar o prêmio e entregar para a mulher, sem ela ter dado um murro em ninguém, nem tomado um murro de ninguém. Essa é a mais que vencedora. É isso que Cristo faz por nós. Ele lutou a nossa luta. Ele lutou a nossa guerra. Ele lutou pela liberdade do ser humano. Chegou em casa, pegou o prêmio e nos entregou. Esse é o Cristo que eu conheço, esse é o Cristo que tem se revelado a mim, essa é a liberdade que eu tenho vivido, esta é o frescor de Deus sobre a minha vida. Eu costumo dizer, Senhor, venha com o peso da tua glória,
mas venha com a leveza e com o frescor da tua graça. Esse é o Cristo que nós temos servido, esse é o Cristo que nós temos amado e esse é o Cristo que nós temos entendido, aquele que pagou as tuas dívidas, aquele que pagou os teus pecados, aquele que te libertou do aguilhão da morte, aquele que te libertou do inferno da condenação eterna, aquele que te fez de inimigo de Deus a filho de Deus. Nem amigo mais você era. Abraão era amigo de Deus. Nós saímos da condição de filhos de inimigos de Deus, inimigos de Deus. Nós saímos dessa condição para a condição de filhos por adoção de Deus. Somos irmãos do nosso primogênito Jesus Cristo, o nosso Senhor. E o nosso irmão mais velho veio aqui na terra e deu a vida dele para nos dar essa condição de liberdade com Deus. Nos dá essa condição de proximidade com Deus. A graça, ela é muito ampla. Ela não se dá apenas no plano espiritual. Ela se dá também no plano físico. E eu vou começar a publicar uma série de vídeos falando sobre isso, falando sobre as benfeitorias, não é essa palavra que eu queria usar, falando sobre as graças que a graça traz, né, sobre os benefícios, achei a palavra, sobre os benefícios que a graça traz em vida, sobre os benefícios que a graça traz para você durante a sua vida, a partir do momento que você entende. A palavra de Deus diz que nós devemos ser como crianças para entrar no reino dos céus. Poxa, como criança, eu vou ser ranheta, eu vou ser maldoso, porque a criança é maldosa, né? Tem lá o gene de Adão nela, é maldosa, ela quer ver o coleguinha se estrepando. Ela fala a verdade, olha pra mim, do jeitinho que eu sou, sua barba é branca e você é gordo. É assim que elas falam. Então a criança não tem bondade nenhuma. Pelo contrário, elas são bem ruinzinhas. Mas por que a palavra de Deus nos diz que para que nós entrássemos, para que nós possamos entrar no reino de Deus, temos que ser como crianças? Porque a criança tem uma coisa. A criança se relaciona com seu pai de uma forma com a que Deus quer que nós nos relacionemos com ele através da graça. Gente, muitos de vocês têm filhos, alguns devem ter sobrinhos, alguns irmãos mais novos. Uma criança de 4 anos te pede um sorvete. Ela quer saber de onde veio o dinheiro. Ela quer saber se você tem dinheiro. Ela quer saber quem vai dar o sorvete para ela. Ela quer um sorvete. E esse sorvete vem para ela através da graça. Às vezes ela nem merece. Vem através da graça. É assim que Deus quer que nós nos relacionemos com Ele, como crianças. Pedindo e recebendo, sabendo que nós não merecemos e sabendo que alguém vai nos dar. Com essa certeza. Por isso que a palavra de Deus, que o justo viverá pela fé. Bom, pessoal, espero que eu me alonguei um pouquinho. É o meu primeiro vídeo que eu estou colocando. Já falei sobre isso em muitos lugares, para muitas pessoas, mas uma live foi a primeira feita. Então eu acho que eu me estendi um pouquinho, espero não ter sido tão cansativo, e outras virão falando da graça. Não consigo e não tenho capacidade para falar de outra coisa a não ser a graça de Cristo e os benefícios que ela traz para nossas vidas espirituais e as nossas vidas físicas. Eu desejo a todos a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que vocês sejam grandemente abençoados, porque vocês são grandemente amados. Cristo te amou primeiro, por isso que você o ama hoje. Fiquem na paz e na paz Shalom, aquela que excede todo entendimento. Muito obrigado e até o próximo vídeo.